eu começo a olhar a Assembleia de Deus do Brasil em toda a sua extensão, e eu começo a enxergar que em alguns lugares, irmãos, nós não temos uma reta, existem algumas oscilações. Alguns companheiros têm aceito no seu ministério algumas mistificações, algumas misturas que paulatinamente vêm desbotando, tirando a nossa verdadeira identidade, trazendo à igreja, irmãos, sérios prejuízos na vida espiritual. Senhores, nós não fomos constituídos por Deus como arrecadadores de dinheiro. Este não é o nosso ministério. Nós não fomos constituídos por Deus, irmãos, como propagandistas em rádio e em televisão de inverdades que enganam o povo. Não, senhores, esse não é também o nosso ministério. Nós, queridos companheiros, não fomos comissionados por Deus, amados, para deixar os cultos de forma frenética, quando os crentes, ao invés de vir para a adoração, eles vêm para um divertimento. Não é esse o nosso ministério. Não, senhores. Paulo disse: Timóteo, cuidado, para que ninguém ensine outra doutrina. Cuidado, companheiros. Na sequência, no versículo número 4, ele disse: ora, cuidado também com aquelas coisas, aquelas fábulas, aqueles pendurucalhos que alguém quer colocar no seu ministério. São, irmãos, enfeites que não edificam a igreja do Senhor. Companheiros, o que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Ou nós nos firmamos no ensino da palavra, ou teremos amanhã uma Assembleia de Deus balofa, sem qualquer intervenção divina, sem que haja entre nós, amados, uma presença sentida do Espírito Santo trabalhando, operando no meio da igreja do Senhor. Isto é o âmago do nosso ministério. Paulo então continua no mesmo capítulo 2, dos versículos 9 até o 15. Aí Paulo diz: olha, Timóteo, tenha cuidado, meu filho, com o comportamento das mulheres. Pastor, mas aqui não tem nenhuma mulher, mas tem marido das mulheres que estão aqui. Os maridos estão aqui. Aleluia. Olhe, meus irmãos, Paulo, logo no versículo número 9, leia com atenção: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, e o que mais? Com pudor. O que é pudor, irmão? O que é pudor, irmão? Vergonha, né? Com pudor e com simplicidade, com modéstia. Bem, mas pastor, o que é que tem a ver isso com a nossa reunião? Tem muito a ver com cada um de nós. Você é casado, você tem esposa. Alguns como eu, irmãos da minha idade, aqueles, a esposa já é uma senhora já de idade também avançada, mas tem muito obreiro novo cujas esposas são novas também, e alguns não estão tendo o cuidado de orientar a sua esposa a ter esse comportamento. Paulo diz aqui das mulheres cristãs. É a sua esposa, meu irmão. E depois, quando alguém critica, você fica zangado. Você é um murmurador. Murmurador não.
é que a esposa de alguns não tem tido esse comportamento decente na igreja. Esposa de um pastor, irmãos, de um obreiro, cuja veste, irmão, é tão pequena. Misericórdia. É sério. Olha, fala para tua esposa, põe um babado naquele vestido que está muito curto. Por favor, faça isso. Cuidado. Meus irmãos, ensinar a igreja. Meus amados, eu bem sei que hoje as mulheres crentes têm dificuldades para se vestir. Claro que tem. Olha, você quer ver esse negócio? Chega no momento de um casamento. Normalmente o nosso povo é um povo, não tem muito dinheiro, alguns alugam roupa. E as roupas de aluguéis, pastor, meus companheiros pastores, quase todas só tem até aqui. Daqui para cima não tem mais nada. Alguns pegam um lenço quase sempre transparente, também não adianta nada. E parece que o diabo, irmão, opera de uma maneira tão terrível que quando elas entram na igreja o lenço cai. Coisa do cão. Coisa do cão. Olha, irmãos, eu disse aqui para a igreja do Belém um dia desse, eu disse: irmãos, vamos orar para que Jesus não venha buscar a igreja num dia que haja um casamento. Porque se for num dia de casamento, tem muita gente boa que vai ficar. Porque não tem tido um traje decente. Meus irmãos, cuidado. Se vê, amados, esposa de obreiros com o cabelo aqui pertinho no pé da orelha. Meu irmão, cabelo na Bíblia não é costume, é doutrina. É doutrina. Você não pode de maneira nenhuma. Deus lhe constituiu como o dirigente, o responsável por uma congregação, por um povo. Olhe, meu querido companheiro, tenha cuidado, é só você abrir a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios e você vai ver, meu irmão, o que é que Paulo disse com relação a este assunto. Veja aí no capítulo 11, Paulo diz assim, olha, mas, portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se que ponha o véu. Bem, e ele vem e fala, irmãos amados, sobre o cabelo da mulher. Ele diz, irmãos, que lá no versículo 15, mas a ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Irmãos, o que não é honroso, o que é? Desonroso, é isso? É desonroso. O que não é honroso é desonroso. Mulher, mas irmãos, a esposa do obreiro, algumas, irmãos, com os lábios pintados, a cara toda rebocada de tinta, e por incrível que pareça, até usando brinco, glória a Deus. Estou dizendo isto aos obreiros novos. Estamos falando aqui de um novo obreiro que estava chegando no ministério de Paulo. Cuidado, meu irmão, cuidado. Nos ensina, mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Bem, mas do versículo de número 14, tem uma mensagem aqui para nós. Ou não vos ensina a mesma natureza que está escrito aí? Desonra para o varão ter cabelo crescido.
Escute aí, eu vou ler de novo, parece que não ouviu. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Irmãos, obreiro no púlpito, a não ser que ele esteja numa condição de miserabilidade que não tem dinheiro para cortar o cabelo. Mas se ele for cuidadoso em casa, pede a mulher para cortar o cabelo. Mas corte, pelo amor de Deus. Não venha para o púlpito com esse cabelo comprido caindo em cima. É sério, um negócio feio, terrível. A Assembleia ainda é de Deus. Aleluia. Ainda é de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos trabalhando na edificação da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. A igreja é o corpo de Cristo. Ela não é a empresa de Cristo, não, senhores. A igreja não é de propriedade particular de A ou de B. Ela tem dono, e o dono está aqui esta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, esses dias eu fiquei revoltado. A Veja trouxe uma matéria dizendo que a igreja mais conservadora era a Assembleia de Deus, mas já não é mais, e daqui a uns dias está igual às outras. Eu fiquei revoltado. O incrédulo falando, a jumenta de Balaão. Irmãos, um jornal lá em Cuiabá, jornalzinho, e o título do jornal chama-se Ponto de Ônibus. Aquele jornalzinho é distribuído, na verdade, nas filas de ônibus, lá no centro da cidade. E um infeliz repórter colocou lá como título: Assembleia de Deus de ontem e Assembleia de Deus moderna de hoje. Aí ele colocou duas fotografias, um de uma irmã, cabelo comprido, vestido comprido e tudo mais, tá? E colocou uma outra, cabelo curto, pintada de brinco, mini saia, e disse aqui: a igreja Assembleia de Deus de hoje. Eu recebi aquele jornal, alguém me mandou, e eu fiz uma carta para aquele repórter, a direção daquele jornal, uma carta séria para aquele cidadão. Ele teve a humildade, e eu agradeço a Deus por isso, de não só me ouvir, mas de publicar a minha carta, porque nós não podemos aceitar. A igreja do Senhor, irmãos, ela não tem mutação. Aleluia. Ela é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo. Glória a Deus.